Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e vou tratar neste vídeo de uma questão que ainda está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal. É a questão qual é o prazo, que vai definir qual é o prazo que o Tribunal de Contas tem para alterar um ato de aposentadoria ou mandar alterar esse prazo de aposentadoria ou os proventos pertinentes. Na administração pública, autárquica e fundacional, o servidor público se aposenta à conta do erário. Não é no regime geral da Previdência. É o próprio Tesouro que banca a aposentadoria desse servidor. Pois muito bem, a discussão que está no Supremo Tribunal Federal é se aplica-se ou não aplica-se o artigo 54 da Lei 9784 e a partir de que data começa a ser contado esse prazo. Vamos por partes. O artigo 54 da Lei 9784 estabelece o prazo decadencial, muito importante isso, decadencial de 5 anos para a administração rever seus próprios atos. E a dúvida que existe é se esse prazo deve ser contado a partir da edição, publicação do ato de aposentadoria ou se deve ser contado a partir da decisão do Tribunal de Contas da União. A questão parece simples, dependendo do que você entende do ato de aposentadoria. Vou explicar um pouquinho melhor. Por uma tradição histórica absolutamente errada no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por sua maioria, tem considerado que o ato de aposentadoria é um ato complexo. E nessa mesma esteira, seguindo a tradição do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, relator desse recurso extraordinário, que está em repercussão geral no tema 445, decidiu que, como é um ato complexo, só pode ser contado o prazo decadencial a partir da decisão do Tribunal de Contas que considera legal ou ilegal a aposentadoria. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator, mas o ministro Edson Fachin, abriu a divergência. Ele considerou, como nós consideramos, que a aposentadoria é um ato composto e, portanto, o prazo decadencial começa a contar a partir da publicação do ato. Vamos explicar para que você compreenda bem qual é o tema de fundo que existe nessa repercussão geral. Não é só a data que começa a se contar, mas é a partir de que momento esse ato é válido, pode produzir efeitos. Para isso, eu vou usar uma analogia muito simples. Todos os professores, quando explicam ato complexo, está em todos os livros, e é uma prova que cai sempre em concurso, explicam ato complexo como a lista tríplice para ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma definição da lista tríplice e alguém escolhe depois. Vamos à lista tríplice da vaga de advogado no Superior Tribunal de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil oferece uma lista tríplice para a escolha do presidente da República. Pois muito bem, esse é um ato complexo. Participam 2 órgãos completamente autônomos, um elabora a lista tríplice e o outro escolhe quem da lista tríplice deve ser ministro. Esse ato não existe antes da segunda manifestação de vontade. Se você pegar só a primeira manifestação de vontade, você vai dizer assim, qual dos 3 será escolhido? Nenhum dos 3 ainda é ministro, enquanto o segundo órgão não se manifesta. Quando o segundo órgão se manifesta, então começa a existir o ato no mundo jurídico. Compreendeu bem? Portanto, nessa situação, o prazo decadencial de 5 anos começa a contar da manifestação de vontade do segundo órgão. E o que é um ato composto? Veja, nós entendemos, como o ministro Fachin, que a aposentadoria é ato composto e já passou da hora do Supremo Tribunal Federal mudar o seu entendimento e corrigir essa trajetória errada. O que é um ato composto? É aquele que é integralmente praticado por um órgão e o outro órgão só dá o visto, só chancela, só controla. Ou chancela, ou dá o visto, ou não controla, dependendo da situação, se o ato estiver errado. Mas esse ato existe inteiro na primeira manifestação de vontade. É por isso que a aposentadoria é ato composto. Quando o governador, por exemplo, do Distrito Federal, determina a aposentadoria de um técnico lá do Tribunal de Contas ou de um analista,
ou de um órgão integrante da administração pública, esqueci, porque o Tribunal de Contas é o próprio presidente que faz essa aposentação, mas vamos imaginar lá, ele determina a aposentadoria de um analista administrativo. Ele diz o nome, a matrícula do aposentado, os proventos, ele aprova também, junto com abono provisório. Por isso que se chama abono provisório, que integra a aposentadoria. Esse ato está sujeito ao exame de controle de legalidade pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não pode dizer que é outro que está aposentado, não pode dizer que o provento não é aquele, pode dizer que os proventos estão errados e mandar voltar o ato para ser refeito. E aí, inclusive, no nosso livro Tribunal de Contas do Brasil, nós abrimos uma polêmica. Quando o Tribunal de Contas entende que estão errados os proventos, quem é que vai ser citado para se defender? É a autoridade ou é o servidor? Essa é uma das polêmicas que o Supremo já definiu. Chama-se o servidor, não se chama a autoridade. Mas se pode chamar a autoridade também, eu até acho que deveriam chamar os dois, porque uma autoridade praticou o ato e o outro foi beneficiado por um ato com proventos errados. Então, os dois deveriam ser chamados para se manifestar. Portanto, a aposentadoria é ato composto. Se é ato composto, todos os elementos de validade existem desde a publicação e é daí que deve ser contado o prazo decadencial da Lei 9784. Aliás, isso seria ótimo. Sabe por quê? Porque ninguém sabe quando o processo será remetido aos tribunais de contas. Já houve situações, quando estava em Tribunal de Contas, em que o processo chegava 2 anos depois da aposentadoria. Ora, o servidor não pode ser prejudicado pela letargia administrativa. Então, nós buscamos segurança jurídica. Queremos mudar o país? Se você quer mudar o país, tem que trabalhar conosco pela segurança jurídica, para que os atos tenham um prazo de decadência curto, 5 anos é muito tempo, né? Você tem um prazo de decadência curto e que eles sejam categóricos. A aposentadoria é ato composto. Mas se cair em concurso, tome cuidado, porque às vezes o elaborador da prova ainda está nesse entendimento e pode ser que o Supremo Tribunal Federal venha ratificar esse entendimento que nós, data máxima vênia, entendemos errado. Continue acompanhando as grandes polêmicas jurídicas do direito administrativo no nosso canal, sempre com a preocupação de tratar do assunto sem interferências políticas no ambiente científico rigoroso de aprendizado. Além disso, também acompanhe a produção do resumo do Diário Oficial da União que fazemos todos os dias e o trabalho do Perguntar Protege.